Senhor Hugel, suas ações são tão incompreensíveis que a mente humana se desfaz diante de tais dimensões. É tão incompreensível o que fez que eu não posso acreditar. Às vezes, a mais desforme imaginação não é suficiente para descrever o que o Senhor fez. Finalizou o magistrado do Tribunal de Oldenburg ao enfermeiro Niels Hugel. Fala, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Se você curte casos de crimes reais e mistérios inexplicáveis, eu te convido a se inscrever no Insólito e acompanhar o canal, né? Verifique aí seu sininho. Peço também que me acompanhe lá no @oinsólito para acompanhar os bastidores aqui do canal e considere, logicamente, apoiar esse projeto aqui se tornando um membro, beleza? Bem, hoje mais um vídeo para nossa playlist de SK. O personagem desse vídeo é Niels Hugel, também conhecido como The Killer Nurse. Então, como sempre, vamos aos fatos. Niels Hugel nasceu em 30 de dezembro de 1976 na cidade de Wilhelmshaven, norte da Alemanha. Teve uma infância normal com seus pais e uma irmã mais velha, num lar sem problemas. Todavia, viveu uma infância com proteção excessiva, pois, segundo ele, seus pais não o deixavam ficar exposto a qualquer tipo de violência. O seu pai e a avó materna eram enfermeiros. Sendo assim, ele decidiu seguir a carreira da família. Ex-colegas dessa época de Hugel disseram que ele rapidamente se tornou conhecido como alguém capaz de lidar com a pressão de situações de vida ou morte. Enfim, ele escolheu uma profissão admirável que dedica sua vida a cuidar dos outros. Mas algo nessa jornada o desvirtuou. Em 1997, após terminar seus estudos normais, completou seu treino vocacional no Hospital de Sankt Willihad, onde continuou a trabalhar como enfermeiro para pegar experiência. Seu pai também trabalhava nesse hospital. Resumindo, ele levava uma vida normal para a classe média local da sua época, não trazendo de casa todos aqueles traumas de infância que normalmente vemos nos vídeos sobre serial killers, não é? Após adquirir experiência, no ano de 1999, Hugel decidiu que ia trabalhar num hospital em Oldenburg, cidade próxima da sua cidade natal, no noroeste da Alemanha. Lá, ele foi escalado para ficar na unidade de cuidados intensivos de cirurgias cardíacas, um local que, segundo ele, era muito entediante, e foi lá que ele começou a sua carreira criminosa. Em agosto de 2001, o diretor do hospital de Oldenburg começou a notar uma estranha subida nos casos de reanimação e de mortes. Por isso, marcou uma reunião para saber o que estava acontecendo e mostrar aos funcionários o que estava ocorrendo. Porém, nenhuma atitude efetiva foi tomada. Apenas houve a demonstração de números. Futuramente, Hugel, que participou desse encontro, confessou à polícia que, após essa reunião aí, tinha certeza de que seus crimes tinham sido descobertos, pois cerca de 58% das mortes que ocorreram no hospital davam-se enquanto ele estava em serviço. Mas acabou que nada aconteceu. E ainda no hospital de Oldenburg, alguns colegas o consideravam como amuleto de azar. Chegaram a apelidá-lo de o Rambo da ressuscitação, em razão, claro, do número anormal de pacientes que necessitavam do procedimento de emergência enquanto ele estava em serviço. Apesar disso, ninguém o denunciou. Nos depoimentos durante o julgamento de Niels, os funcionários do hospital em Oldenburg disseram que eram absolutamente ignorantes sobre as ações do assassino. Em 2002, Niels foi transferido para o Joseph Hospital, em Delmenhorst, tendo até recebido uma sólida carta de referência que elogiava a sua forma de trabalhar, independente e consciente, com reações conscientes e uso técnico e correto de reanimação.
Não demorou muito para ele começar a ceifar vidas. Em 4 meses, uma paciente, Brigitte A., morreu sob seus cuidados. Logo, outros, como Hans S., Christoph K. e Joseph Z., todos identificados com apenas a última inicial, de acordo com as leis de privacidade alemãs. Anos mais tarde, durante o julgamento de Hugel, o juiz criticou essa amnésia coletiva que permitiu que o criminoso continuasse com suas ações. 8 colegas de trabalho foram acusados de perjúrio e falso testemunho, pois eles alegaram não se lembrarem de nada e, segundo o magistrado, esse esquecimento, ou mesmo o fato de não terem suspeitado de nada durante tanto tempo, era muito estranho. Os 2 diretores dos hospitais e as 2 enfermeiras-chefes, onde o enfermeiro assassino trabalhou, terão de dar explicações em um julgamento separado por homicídio culposo. Serão julgados por não terem procedido de forma a impedir o ex-enfermeiro de cometer os assassinatos, sendo que Hugel será, ironicamente, nesse julgamento à parte aí, testemunha. O único ex-colega que testemunhou abertamente sobre como era trabalhar ao lado de Hugel foi Frank Lauxman, que disse na época haver uma cultura de desviar o olhar e manter a cabeça baixa, e que isso acabou protegendo o suspeito. E veja que detalhe importante e dá para contextualizar aí e fazer mais sentido. Esse caso aí fez com que a política de hierarquia dentro dos órgãos de saúde alemães sofressem duras críticas e, em razão disso, sofreram muitas mudanças, com campanhas de conscientização de que a vida humana vale muito mais que o nome do hospital. As autoridades especularam que, na clínica de Oldenburg, Hugel teria assassinado pelo menos 36 vítimas. E em Delmenhorst foi acusado de matar 64 pessoas. As suas vítimas tinham idades entre 34 e 96 anos e eram escolhidas arbitrariamente. Niels Hugel foi descoberto em 2005, quando Renate T., uma colega enfermeira em Delmenhorst, tomou medidas depois de ver Hugel parado ao lado de um paciente com câncer de pulmão, Dieter Mess. Seu sistema de suporte à vida estava desligado e no lixo estavam 4 frascos vazios de medicamentos não prescritos para ele. Ela rapidamente pegou uma amostra de sangue e enviou para exames. No dia seguinte, o paciente estava morto. Quando os resultados dos testes mostraram uma dose perigosamente alta de medicamento para o coração, o médico e a enfermeira responsáveis por aquele paciente se reuniram para discutir a situação. Porém, eles ainda deixaram o Sr. Hugel terminar seu turno. Naquelas horas, Renate Hupper, 67 anos, tornou-se sua última vítima. Bem, esse era o modus operandi dele. Niels costumava injetar drogas para causar parada cardíaca e depois tentava ressuscitar os pacientes. Porém, na maioria das vezes, não obtinha sucesso. Conforme a promotoria alemã, Niels cometia os crimes pois achava o trabalho muito tedioso e, ao ressuscitar um paciente, ele mostrava aos colegas todas as suas habilidades e brilhava na frente dos colegas. E assim, adquiriu o status de herói nas suas tentativas, quando, claro, eram bem-sucedidas. O exame psiquiátrico feito com ele revelou distúrbios narcísicos e pânico da morte. O ex-enfermeiro, que, como já dissemos, sofre de narcisismo grave, foi condenado num primeiro julgamento em 2008 por apenas algumas dessas mortes. Na prisão, Hugel começou a se gabar para outros presos de ter acabado com a vida de mais pacientes. Depois de ter matado 50 pacientes, parei de contar, disse ele. A revelação chegou ao Ministério Público, que retomou claramente as investigações e dessa vez para esclarecer a morte de mais de 100 pacientes nas duas clínicas. Depois de descobrir que todas as mortes tinham ocorrido nos turnos de trabalho de Hugel, a promotoria o levou novamente diante ao juiz
E dessa vez sob a acusação de ter assassinado 100 pessoas. E a polícia voltou a investigar o histórico dos pacientes de Hugel. Durante o processo, foram revistas cerca de 500 fichas médicas. 134 cadáveres na Alemanha, Polônia e Turquia foram exumados em 67 cemitérios e o assassino foi questionado inúmeras vezes. Toda essa investigação levou mais de uma década. Hugel admitiu ter matado 43 pessoas, não descartou a possibilidade de ter matado 52 e negou ter matado 5. De 411 mortes no hospital de Delmenhorst durante os 3 anos em que trabalhou lá, 321 ocorreram durante ou logo após seus turnos. Mas as autoridades não conseguiram totalizar quantas dessas mortes podem ter sido causadas pelo enfermeiro. Foram levados ao tribunal apenas os casos das vítimas que puderam ser exumadas e realizadas as autópsias em busca de vestígios dos medicamentos usados para tratar o ritmo cardíaco irregular, que era a forma que Niels costumava matar. Não existe a certeza sobre quantas pessoas foram, na verdade, suas vítimas, visto que diversos cadáveres foram cremados e assim não deixaram provas. Mas se acredita que o número seja superior a 300. O assassino ainda procurou mostrar remorso e arrependimento e pediu desculpa a todas as famílias das vítimas. Porém, poucos aceitaram este arrependimento. Quando lhe ofereceram a oportunidade para justificar os crimes que cometeu, a única explicação honesta que conseguiu dar foi do aborrecimento que sentia no trabalho. Segundo Niels Hugel, a sua rotina diária da clínica falhou em desafiá-lo. O Dr. Karl-Heinz Beine, um importante neurologista alemão e médico-chefe da psiquiatria do hospital em Saint-Marien, em Hamm, disse que o enfermeiro parecia ser motivado pelo narcisismo e pela necessidade de preencher uma profunda falta de autoestima. No julgamento, Hugel admitiu sua responsabilidade por 100 assassinatos, mas, por fim, disse só ter certeza de haver injetado veneno em 43 pacientes e que não se lembrava de outros 52 e negou qualquer responsabilidade em 5 casos específicos, como já dissemos. Sinto-me o contabilista da morte, disse o juiz Birman, quanto às 15 acusações nas quais Niels foi inocentado devido à falta de provas. O juiz Birman, frustrado e impotente, disse: não fomos capazes de iluminar parte da névoa que envolve este julgamento. Isso também enche de uma certa tristeza. A promotoria também procurou questionar e esclarecer como foi possível que matasse tantas pessoas sem ninguém perceber o que estava acontecendo, apesar de haver evidências indicando o aumento inesperado no número de mortes e elevado uso de medicamentos para doenças do coração. Claro, quando Hugel estava de plantão. Outro ponto interessante também é que 2 ex-promotores de Oldenburg foram investigados por não terem investigado o suficiente Hugel em 2005. Porém, eles não chegaram a ser acusados. Um deles, inclusive, agora é juiz em Oldenburg. A lei alemã traz a possibilidade de que o preso, mesmo condenado à prisão perpétua, possa ser solto após 15 anos de reclusão. E o enfermeiro assassino já havia cumprido 10 anos quando aconteceu o julgamento, mas o juiz do caso impossibilitou a saída do serial killer da prisão. Decisão que foi muito comemorada pelos familiares das vítimas. A sentença confirmou que Niels Hugel viverá o resto da sua vida na prisão sem a possibilidade de soltura. Agora pensem aí, meus caros. Será que ele foi tão cuidadoso que ninguém desconfiou? Será que os colegas superiores simplesmente ignoravam as evidências? Será que ele realmente matou tantas pessoas? Ou é tão egocêntrico que quis assumir as mortes que não foram causadas por ele? E mais, será que ele agia sozinho? Centenas de corpos, um enfermeiro. O assassino em série alemão deixa tantas perguntas quanto vítimas. Então, o que impediu os colegas de parar um dos assassinos em série mais mortíferos do mundo? Bem, se você pensa alguma coisa a respeito desse caso que não foi dito aqui, comente aí. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Não esqueça seu like, compartilhe o link do canal com seus amigos
Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.